você voltou, eu tava te esperando. Em nosso último encontro, a gente falou sobre várias situações diárias na administração de uma empresa. Hoje, vamos abrir nossos horizontes olhando o mercado e nossa posição quando comparada à concorrência. Vamos lá! Como você já percebeu, Jack Welch não é um cara de rodeios. Ele vai direto ao ponto. E para estratégias não seria diferente. Nada de elaborados conceitos filosóficos, métodos científicos e gurus. Para Jack, tudo deve ser muito simples. Sua estratégia lhe dará uma direção geral e precisa ser reavaliada constantemente. Estratégia é simplesmente uma questão de saber onde focar os seus esforços e, bom, o seu dinheiro. Por isso, uma boa estratégia será um caminho realista para te levar a ganhar vantagem sobre seus concorrentes de maneira sustentável. Para ser realista, você precisa considerar o cenário onde o seu negócio está, entender profundamente o seu mercado. Isso significa observar quais são os possíveis compradores do seu produto ou do seu serviço. Esses consumidores esperam algo super personalizado ou esse jogo tem padrões repetidos em todos os competidores? E por falar na concorrência, como eles dedicam seus investimentos? Vai tudo para marketing ou fica no desenvolvimento? Quais alavancas você precisa focar sua atenção para maximizar os lucros? Mais do que olhar o campo, se lembre que jogadas estão sendo feitas a todo momento. Analise ao máximo os movimentos dos seus adversários. Que novidade eles lançaram? Quais foram as principais mudanças no último ano? Essas perguntas também vão te obrigar a olhar para o próprio umbigo e ver se você está liderando esses movimentos ou correndo atrás do próprio rabo. Com tudo isso em mãos, podemos partir para a última etapa na criação de uma estratégia: o futuro. Primeiro, considere sempre que seus concorrentes são tão bons ou melhores que você. Quais são as jogadas que podem atingir o seu ponto fraco? Agora impeça isso se concentrando na maneira de deixar os clientes leais a você. Concentre seus esforços nesse diferencial. Um diferencial marcante é a primeira arma que você tem para se destacar entre a concorrência. Achou que era só isso? Que nada, criar uma estratégia é só o começo. Agora vamos falar de 2 pontos essenciais para tornar a execução um sucesso. Como vimos na última aula, achar as pessoas certas para o seu time é uma arte. E como estamos falando de estratégia, as pessoas certas variam com o tipo de mercado que estamos inseridos. Se sua empresa está num mercado comoditizado, procure combatentes incansáveis. São os detalhistas, aquele tipo de pessoa tão organizada que parece que tem toque, sabe? São executores natos, não desdenham da teoria, mas gostam mesmo de ação. No outro extremo estão situados os mercados onde a diferenciação é o nome do jogo. Aqui se encaixam os visionários. São apaixonados pelo produto a ponto de romantizar ideais utópicos. Essas pessoas estão sempre envolvidas no desenvolvimento de novas ideias e são do tipo que sonham acordadas. O último ingrediente, não menos importante, é o aprendizado contínuo. Está sempre em busca das melhores maneiras de resolver os problemas enfrentados no dia a dia pode ser uma vantagem competitiva. O segredo é, não pare nunca de procurar. Lembre-se que muitos processos e ações se repetem de diferentes formas ao longo da organização. Um problemão seu pode ser a rotina de outra pessoa. Além disso, essas trocas são ainda mais frutíferas se feitas entre empresas. Quando são de setores diferentes, muitas não se importam em fazer benchmarks, dividindo suas lições aprendidas. Dessa forma, vamos deixar nossos adversários no chinelo. Agora que temos nossa estratégia vencedora para lutar contra a concorrência, precisamos de 2 medidas. Como alocar os recursos para os investimentos necessários e estabelecer as metas de lucro e vendas. Na maioria das empresas, o orçamento é geralmente um processo exaustivo de onde todos saem um pouco decepcionados ou desiludidos. Os resultados são acordos duramente negociados com alguns sorrisos amarelos no caminho. Na verdade, Jack Welch usa exatamente esses 2 termos para descrever as práticas mais comuns nessas horas. Na formulação do orçamento, geralmente os acordos funcionam como um cabo de guerra. Cada um puxa os números para o seu próprio lado. Para os líderes dos times, o objetivo é reduzir os seus riscos e maximizar seus bônus. Além disso, exigem investimentos volumosos para poder combater a concorrência acirrada. Entretanto, a diretoria quer metas de vendas agressivas. E tem mais, os investimentos serão modestos, senão as operações nem vão se pagar. No final das contas, ambos os lados saem desse jogo ressentidos e com resultados medíocres. Outra situação nesse processo orçamentário parece um teatro.
Um cenário é quando os líderes dos times têm grandes sonhos de crescimento. Para isso, precisam de um amplo apoio da diretoria e não poupam esforços para mostrar o potencial da sua divisão. A diretoria os ignora, pois na verdade já definiram os recursos e metas sozinhos, e enviam uma resposta fria para a liderança, declarando que eles terão metade do investimento que pediram e o dobro da meta esperada para o ano. Não é para menos, a liderança sente como se tivesse tomado um balde de água fria. Desse jeito, nem precisamos nos preocupar com os concorrentes, estamos vendo nossa própria empresa como inimiga. Mas Jack fala que não precisa ser assim. Há uma maneira melhor de se montar o planejamento financeiro. O ponto principal desse momento é entender que todos têm um objetivo comum no planejamento de metas e investimentos. Traga os participantes que antes estavam se enfrentando para pensar como parceiros. Foque a atenção de todos em responder duas perguntas que já vimos quando falamos de estratégia. Como vamos melhorar os números do ano passado? Considerando os últimos movimentos da concorrência, o que podemos fazer para virar o jogo? O intuito aqui é produzir debates e discussões em conjunto. Lembra da transparência e franqueza de Jack? Elas são peças-chave nesse tabuleiro. Qual o melhor resultado que a liderança pode prometer dado o investimento combinado com a diretoria? Além disso, esse plano pode e deve ser revisto se as condições mudarem. Esses ajustes aliviam as tensões de metas gravadas em pedra. Aqui, nossas principais comparações são com o mercado e concorrentes. Isso produz recompensas mais justas. Nos bons e maus momentos, o bônus permanece proporcional ao esforço de todos. Se até este momento estávamos falando de assuntos complicados por natureza, agora chegamos na parte que todo mundo gosta: crescimento. Primeiro, vamos nos concentrar em combater a concorrência, apostando dentro de nossa empresa. Certamente, um dos momentos mais entusiasmados de uma organização é a criação de novos produtos e serviços. Novos negócios precisam de dois tipos de recursos: pessoas e dinheiro. Não poupe nos investimentos iniciais. Qualquer novo empreendimento precisa de aportes grandes até ter seu próprio lucro de maneira consistente. Para gerenciar essa empreitada, escolha seus melhores jogadores. Isso mesmo. Um erro comum é pegar aqueles que estão mais livres para tocar um novo projeto. Nada disso. Você precisa dar esse exemplo para mostrar que o negócio é sério. E agora que você fez um bom investimento e trouxe os melhores líderes, mostre a importância da novidade espalhando notícias sempre que puder. Toda essa atenção servirá de apoio para os envolvidos. Pensando na hierarquia da empresa, esses líderes devem se reportar, idealmente, direto para o CEO, ou, no mínimo, para 2 degraus acima na cadeia de comando. Só mais uma dica. Se for para errar, peque pelo excesso de liberdade que dá ao novo produto ou serviço. Deixe-o correr livre. Ajuste as coordenadas apenas se um erro grave acontecer. Para os participantes de novos negócios, é preciso lembrar que eles vão encontrar algumas resistências impostas pelos produtos mais antigos. Calma, essa condição é fruto de uma ansiedade por mais. Devemos entender que os mais velhos têm um respeito adquirido pelo tempo. Além de construir uma estratégia blindada, fazer um bom exercício de orçamento e o lançamento de novos produtos, qual alternativa temos para um crescimento mais acelerado? Bom, literalmente engolindo outra empresa. Chegou a hora de falarmos sobre fusões e incorporações, o famoso M&A. Ao adquirir uma empresa em meio às festividades regadas a champanhe e sorrisos largos, nota-se um nervosismo no ar. No lado da compradora, as pessoas estão preocupadas em como as reestruturações irão afetá-las. Todas as relações construídas por anos podem mudar da noite para o dia. Na empresa adquirida, não estamos falando de um leve ar, mas de um furacão de emoções. Todos preocupados com desligamentos e rumores. Quem já passou por isso ainda irá acrescentar que os problemas apenas começaram. Depois de negociada e aprovada a compra, as recompensas não virão sem muito suor e lágrimas até que todos os acordos sejam resolvidos. Jack ressalta que essas operações devem olhar para a redução de custos ao se combinar as estruturas. As tais sinergias devem ser tratadas como benefícios indiretos. O resultado de combinações bem feitas é uma revitalização dos talentos existentes dentro da companhia. Afinal, temos o dobro de pessoas lutando para serem as melhores.
Além disso, com uma rápida conquista de mercado através de uma expansão geográfica ou adição de novos produtos, a organização resultante se fortalece. No fim, 1 mais 1 é igual a 3. Nesse caminho, é preciso cuidar para que o excesso de pressão não sabote a operação. Alguns erros de julgamento cometidos na ânsia pela compra podem levar a uma redução do valor potencial da união e deixar o ritmo do processo muito lento. Pesquisas, inclusive, mostram que mais da metade das aquisições tem mais custos do que benefícios. E lembre-se, falando da concorrência, isso significa dar vantagem aos seus adversários. Para não cairmos nessa cilada antes mesmo do começo das pesquisas de mercado, vamos ver algumas armadilhas que nos esperam em ambos os lados do tabuleiro até que a fusão seja finalizada. Como parte da sua estratégia, uma empresa decide comprar a outra. Neste momento, muitos estudos financeiros e mercadológicos são feitos para identificar as melhores opções disponíveis no mercado. Porém, não é raro um ingrediente ser deixado de lado: o fit cultural entre as empresas. Encontrar esse encaixe é mais delicado, pois avaliar a compatibilidade entre os sistemas de crenças e comportamentos não é um dado objetivo. Esse DNA pode ser ainda mais importante que o posicionamento estratégico entre as marcas. Quando passamos para a fase de negociações, Jack ressalta 2 erros clássicos que vêm direto da fome de comprar. O primeiro é pagar demais. E não estou falando de ser generoso para encher a empresa adquirida de orgulho. Estou falando de nunca ver a cor desse dinheiro voltar para sua mão. Assim, os custos são maiores que os ganhos. O segundo erro é fazer tantas concessões aos pedidos da adquirida que, no final das contas, você nem vai ter direito de mudar uma cadeira de lugar. Nessa, a compradora se torna refém do contrato firmado, parecendo um investidor que só aportou dinheiro para financiar uma outra empresa. Jack deixa bem claro que, apesar de nobres em suas intenções, fusões entre iguais costumam não dar certo. 2 empresas podem até ter tecnologias, produtos e participações de mercado equivalentes. Entretanto, na prática, isso resulta em 2 times pensando que o seu jeito é melhor do que o do outro. Ou seja, o processo empaca no meio, não anda nem para um lado nem para o outro. 2 síndromes podem se instalar se não considerarmos essa união como uma compra com direitos e deveres. A compradora pode se tornar, digamos, educada demais. Está certo dizer que ela deve ser uma ótima ouvinte, acolhendo as observações do outro lado com atenção e considerando-as como inputs valiosos. Mas depois disso, é preciso partir para a ação. Muita cortesia acaba gerando indefinições. Do outro lado da mesa, o adquirido pode montar uma resistência achando que vai manter tudo como era antes. Meu caro, aquisições trazem mudanças estruturais pela própria natureza. Como já diz o ditado, se não pode vencê-los, junte-se a eles. O outro extremo da balança é a síndrome do conquistador, quando a compradora impõe seu pessoal. Isso é, no mínimo, um desperdício de talentos. É preciso enxergar esses momentos com os olhos de um headhunter. Procurando os melhores, temos uma organização que combina os melhores talentos. Vou te dizer uma coisa. Com uma boa estratégia e um crescimento firme não vai ter para ninguém, mas Jack Welch tem mais uma carta na manga. 6 Sigma. Uma das melhores armas para aumentar sua produtividade. Se você, ao ouvir isso, sentiu um arrepio e lembrou do seu professor de estatística, saiba que não está sozinho. Colocando de uma maneira simples, 6 Sigma leva à redução da variação de processos internos repetitivos. Está bem, não simplificamos coisa nenhuma. Vamos a um exemplo prático. Que tal uma pizza? Como estamos aqui estudando, vamos pedir para entrega, ok? Pense em qual serviço de entrega você confiaria mais. Com o primeiro serviço, suas pizzas às vezes chegam em 10 minutos, mas também há dias que demoram 1 hora. Na média, então, esse entregador toca a sua campainha 35 minutos depois do pedido. Agora, nossa segunda opção é mais consistente. As pizzas demoram no mínimo 30 minutos para chegar, mas uma entrega nunca ultrapassa os 40 minutos para estar na sua porta. Deu para sacar a diferença? Estamos falando de eliminar surpresas desagradáveis e cumprir promessas. Quando se implementa essa mentalidade em um negócio, temos 3 grandes benefícios. Melhoramos a experiência do cliente. Onde antes ele vivia tendo diferentes níveis de serviço, agora tem uma previsibilidade dos resultados. Um efeito colateral positivo é que podemos reduzir os custos e eliminar desperdícios.
Além do mais, essa reeducação aumenta a disciplina dos líderes que desenvolvem um pensamento crítico mais aguçado ao desenvolver e executar processos. Essa foi a última peça desse quebra-cabeça para pegar a concorrência. Simplesmente fazer as mesmas coisas, mas com uma eficiência excepcional. Uau, juntando a última aula com essa, temos quase um MBA, não é mesmo? É um privilégio ter esse panorama da administração empresarial mostrado tão abertamente por um dos maiores executivos do nosso tempo. Depois de passarmos pelos fundamentos da sua empresa e os concorrentes, o que mais vamos ver? A resposta é a sua carreira. Vamos mergulhar no oceano de Jack para entender como podemos extrair o melhor de nós mesmos. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!